Hoje é sábado, tô saindo pra tomar um café, porque eu consegui alguns trabalhos pra esse mês, então eu vou sair pra me organizar. Isso nem de longe é uma reclamação, eu tô muito animada por ter conseguido alguns trabalhos pra esse mês. Eu já tinha contado em alguns vídeos que, enfim, eu fui desligada de um dos meus trabalhos e não sou CLT em lugar nenhum, mas eu tenho alguns trabalhos pontuais como PJ, então eu tô feliz que eu consegui alguns pra esse mês. Nada fixo assim, né, mas algo que vai demandar uma organização pra eu conseguir dar conta dessas demandas esse mês. Então eu resolvi sair pra ir tomar um café e tentar me organizar em relação ao que eu tenho que fazer. Eu também terminei as minhas disciplinas de doutorado, e agora eu preciso começar a escrever os artigos pra entregar pra essas disciplinas. Eu já tenho ideia do que eu quero fazer em ambas as disciplinas, comecei a estruturar, mas também quero me organizar um pouco melhor em relação a isso. E tá um climinha agradável, eu acho que seria bom fazer isso num café e abrir um café novo aqui perto de casa. E ontem uma amiga minha foi, postou uma foto e eu pensei, eu quero ir também. E aí eu tô indo conhecer esse café e vou levar vocês comigo. Mas antes queria mostrar o meu look, porque chegaram coisas muito legais aqui essa semana e eu já tô usando. A primeira delas é essa bolsa, que na minha cabeça ela tem muita cara de bolsa de mulher adulta, porque eu acho que eu sempre uso bolsas transversais, e essa é a minha única bolsa de ombro, então eu estou me achando muito adulta com ela. E outra coisa que eu queria mostrar, não sei se tá dando pra ver, é que eu ganhei essa sandália aqui, belíssima, da Linus, e eu amei, e eu achei que também super combinou com a bolsa. Tá meio esquisito isso aqui, mas enfim, depois eu arrumo. Não tá frio o suficiente pra eu vestir o casaco, mas tá com cara de que vai ficar frio, então quero levar esse casaco. E é isso, vou levar vocês comigo. Oi, gente. Já cheguei em casa, acabei nem lendo muito no café. Tava um pouco cheio e quando os cafés estão assim, eu acabo não conseguindo me concentrar. Não pelo barulho nem nada, mas porque eu acabo achando que talvez eu esteja atrapalhando se eu passar muito tempo ali. Até tinha lugar, enfim, mas é algo da minha cabeça mesmo. Fiquei com medo de, enfim, chegar a gente, precisar da mesa. E aí acabei ficando só o tempo que eu levei pra comer mesmo. Mas quero muito voltar, porque esse é um café novo, aqui perto de casa, e eu gostei bastante do que eu comi. Eu pedi um pão de queijo que estava muito bom, e é bem difícil achar pão de queijo bom no Rio de Janeiro. Tem pão de queijo em tudo quanto é lugar, mas pão de queijo bom é difícil. E realmente achei esse muito bom, também gostei muito do café. Eu só não gostei muito do cookie que eu pedi, eu acho que deixaram tempo demais, assim, no forno, então tava bem duro, bem seco, não gostei muito. Mas, como uma boa fofoqueira, eu reparei que na mesa ao lado, o casal que tava do meu lado pediu um croissant doce. E eles fizeram, assim, tipo, aquela cara de quando tá muito bom, sabe? E aí eu percebi que talvez outros doces que não o cookie estivessem um pouco melhor. E aí, enfim, deu vontade de voltar lá uma outra vez. Apesar de não ter ficado muito tempo no café, eu consegui ler um pouquinho desse livro aqui. Fiquei mais ou menos uma hora, né, que foi o tempo de comer. E eu tô gostando bastante. No início eu tava um pouco perdida nesse livro, porque a gente tem múltiplos narradores aqui. Eu não sei se a gente pode chamar de uma polifonia, mas a gente tem diferentes narradores. E os primeiros capítulos do livro são narrados a partir da perspectiva de uma casa. Então foi um pouco difícil para mim entrar na narrativa a partir dessa perspectiva. Apesar de gostar de livros que vão ter narradores pouco convencionais. Eu acho que entender a narrativa da casa, mas que se coloca também como uma pessoa, foi um pouco complexo no início. Então era uma casa que falava como se cada cômodo, na verdade, fosse uma parte do seu corpo. Então em determinados momentos eu fiquei um pouco confusa. E até perceber que os capítulos seguintes tinham outros narradores, que não o narrador do início, né, a casa, eu demorei um pouco. Mas agora que eu já me entendi com a questão da narração, eu tô gostando bastante.
Esse é um livro que vai falar sobre duas imigrantes ucranianas que trabalham em um casarão em San Telmo, na Argentina, de 1908, 1907, se eu não me engano, quando a gente vai falar sobre a guerra do inquilinato, não sei se é a guerra do inquilinato, a revolução do inquilinato, acho que é a guerra do inquilinato, e era algo que eu conhecia, eu não sabia desse período histórico na Argentina, então estou gostando muito. E vai ser um livro que, além de abordar esse contexto histórico, aborda também a relação entre essas duas domésticas, que é a Vita e a Olena, que tem uma relação, mas uma relação que é duramente reprimida, não só pelo exterior, mas também por uma delas, que se sente um pouco culpada por dar vazão a essa relação e esses sentimentos. Considerando que a gente está falando ali, né, de 1907. Então a gente tem uma mulher que ama outra mulher, mas se sente, na perspectiva do livro, uma pecadora. Então eu tô gostando bastante desse livro, é um romance de estreia da Laura Ortiz Gomes, não conhecia, tô bem animada para terminar. Então, como eu não consegui ler muita coisa lá, eu acho que agora eu vou tomar um banho, botar o pijama e vou seguir lendo esse livro, porque eu quero gravar um conteúdo sobre ele. E é isso. Queria aproveitar também, eu acho que a luz aqui não tá da melhor, mas quando eu tava chegando em casa, tinham 2 pacotinhos me esperando, então acho que eu vou abrir logo eles aqui com vocês. Vou abrir primeiro da Record, porque parece que tem menos coisa. Eles mandaram pra cá o guia da Copa, do Falha de Cobertura. Vi bastante conteúdo da Record sobre esse livro. E vem também com figurinhas imitando o álbum, né, de futebol. Achei a capa bem bonita, mas eu confesso que a folha branca, ela não me agrada muito. Dá uma, não sei, parece que alguém acendeu a luz, sabe? Além desse aqui, chegou também uma caixinha da Companhia das Letras. E acho que esse aqui eu sei o que que é. Porque hoje eu vi algumas pessoas nas redes sociais postando fotos sobre ele. Então, sobre um recebido, né, da Companhia das Letras, então eu imagino que seja o novo livro da Natália Timmerman. Da Natália Timmerman eu só li um livro, que eu não lembro o nome, mas que falava um pouco da relação dela com o pai e também desse luto após a morte do pai. Eu sei que o livro dela mais famoso, se eu não me engano, é Copo Vazio. Eu nunca li. Eu até tenho, mas nunca li. Ah, e é isso mesmo. É o novo livro da Natália Timmerman. E eu tô bem curiosa para ler, porque a minha professora do doutorado, ela esteve na banca do doutorado da Natália Timmerman. E pelo que eu entendi, esse livro ele nasce também a partir do doutorado dela, da Natália Timmerman. E a minha professora falou que gostou bastante. Esse livro não é, né, a tese do doutorado dela, mas eu acho que teve alguma relação com o que ela escreveu na tese. Então eu tava bem curiosa para ler. E esse aqui vai contar da relação dela com a mãe. Então o livro que eu li falava sobre a relação dela com o pai e esse aqui é a relação com a mãe. E eu já falei muitas das vezes que a maternidade é um dos meus temas favoritos na literatura, ainda que esse não seja um livro sobre maternidade, mas vai falar dessa relação entre mãe e filha e é algo que muito me interessa. Mas, pelo que eu sei, esse é um livro que vai falar de uma mãe com Alzheimer. E esse é um tema um pouco sensível para mim, eu acho que eu já falei isso em outro livro, que tem pessoas na minha família que já tiveram Alzheimer, então é sempre um tema um pouco caro para mim, e acho que toca numa parte um pouco hipocondríaca também, enfim. Mas é esse mesmo, Antes que Apague, da Natália Timmerman. Tô bem ansiosa para ler esse aqui. Eu gostei muito do livro dela, gente, eu não lembro o nome, que era sobre o pai, então eu imagino que eu vou gostar desse aqui também. E veio também uma cartinha. E eu amo quando vem bloquinhos de nota. Eu tenho um outro aqui da companhia. Esse aqui tá uma bagunça aqui atrás. Mas eu tenho esse aqui da companhia também, que foi do livro da Meridiana. Então eu amo quando eles mandam bloquinhos de nota, porque eu sempre uso e acabo com eles. E foi basicamente isso. Agora eu vou tomar um banho e vou tentar terminar de ler o livro. E é isso, basicamente. Esse vlog não foi tanto na cafeteria, mas eu espero que vocês tenham gostado. Gente, eu sou zero a pessoa da maquiagem, mas eu passei um blush antes de sair de casa, o que tem mais ou menos umas 5 horas, porque já são 8h42. E, na verdade, mais 5 horas, eu saí de casa umas 4 horas. E ele ainda tá aqui. Foi esse blush aqui. Não sei se é bom. Eu vi a Isa falando sobre ele e eu sou facilmente influenciada. E aí eu comprei. Foi a primeira vez que eu usei. Eu até levei hoje pensando, vou ver se dura, se eu vou ter que retocar, enfim. Nunca lembro de retocar nada. A única coisa que eu lembro de retocar é protetor solar. Mas aí agora eu vou tomar banho e aí eu vou tirar a maquiagem, e eu vi que ele ainda tá aqui. E é isso, a minha contribuição de hoje. Aproveitar que eu tô falando de coisas de pele. Essa semana eu fui na dermatologista porque eu tô tentando tratar uma
possível psoríase. Eu acho que eu já contei em outro vídeo, não sei se dá pra ver. Mas não sei se é realmente psoríase, porque em vez de melhorar, tá piorando, tá ficando cada vez pior. Então eu vou precisar fazer uma biópsia pra saber o que que é. Até porque também se fosse algo mais simples, tipo uma micose, já deveria ter passado pela quantidade de tempo e pela quantidade de tratamento que eu já fiz. Mas tem piorado muito. Eu acho que eu até mostrei em outro vídeo que eu tava com uma placa aqui. E ela só vai crescendo. E ela não só tá crescendo, como estão aparecendo outras. Em várias partes. Tem algumas no rosto também. E aí eu vou precisar fazer uma biópsia. Quando eu era adolescente, eu fui numa dermatologista que falou que eu tinha psoríase. E a vida toda, sempre que eu fui a dermatologista, era tratada dessa forma. Mas talvez já não tenha melhorado. Então eu vou precisar fazer uma biópsia pra ver o que que é. Mas, não vou nem falar disso exatamente. Eu fui pra ver essa questão, né, de uma possível psoríase e marcar a biópsia. E aí, em um determinado momento, a dermatologista, ela perguntou como é que é a minha rotina de skincare. E eu já fui falando, achando, né, assim, que ela ia me esculachar. Não me esculachar, mas passar outros produtos. Eu já fui falando que, eu não tenho uma rotina de skincare. Porque eu acho que a gente acaba tendo essa ideia de que uma rotina de skincare, ela precisa de 1 milhão de produtos e 1 milhão de passos. E quando eu penso nisso, eu não tenho uma rotina de skincare, porque eu não tenho 1 milhão de produtos e 1 milhão de passos. E quando eu contei pra ela o que eu fazia, ela falou que tava ótimo. E eu fiquei tão feliz. E aí eu resolvi contar pra vocês o que eu faço. Eu uso todos os dias esse aqui da Salve, que é esse, não sei se dá pra ver, que é o sérum retinol da Salve, hidratante. E eu tenho intercalado com esses aqui, esse da CeraVe. Eu também ganhei esse aqui da Jome, tenho usado ele. Eu só não uso ele quando eu uso retinol, porque ele tem ácido salicílico e aí eu não gosto de misturar. Então, na maioria das vezes, eu acabo usando esse aqui da CeraVe. Faço de todas as noites. E de dia, o que eu faço, basicamente? Hidratante. E aí, normalmente, eu uso esse aqui de manhã, né? Porque não tem nenhum outro ácido. Protetor solar. Acabou. E eu realmente fiquei tão feliz porque eu achei que ela ia falar, não, tem que ter produto pra isso, produto pra aquilo, produto pra não sei o quê. Quando não precisa, a gente é bombardeado constantemente com 50 mil passos, 50 mil produtos, quando a gente não tem necessidade de todos esses produtos. Eu fiquei feliz. E isso porque também, no ano passado, eu coloquei o DIU, e aí desde que eu coloquei o DIU Mirena, eu tive muita espinha. Eu nunca tinha tido espinha na minha vida, nem quando adolescente, era uma aqui, outra ali. Mas eu tive muita espinha, isso aqui meu ficou cheio de espinha. Eu tenho até umas marcas. Eu até cheguei a fazer uns tratamentos com laser, mas não saiu totalmente. As marcas que eram mais manchas saíram, mas as marcas que ficaram mais fundinhas, né, elas não saíram. E eu achei que ela ia passar várias coisas e não sei o que. Ela falou, não, tá ótimo. Hidratante, um retinol e sempre protetor solar. Eu fiquei muito feliz. E é isso, basicamente. E eu tenho 2 protetores diferentes, né? Porque eu uso esse aqui da Isdin e eu também uso esse aqui em pó. Então eu uso esse e tento retocar com esse. Basicamente é isso. Amaram as dicas? Tudo isso para dizer que a gente não precisa de muitos produtos.